Olá, me chamo Ariel e hoje eu vou continuar para a parte 2 do livro O Alquimista, de Paulo Coelho. Na parte um eu li o prefácio e comentei pontos filosóficos do autor, e aí agora a gente vai continuar. Antes de continuar, eu queria inicialmente pedir desculpas, porque no vídeo anterior eu fui fazer os cortes e no vídeo anterior eu percebi que eu fiquei muito tempo com o olho fechado. É que, como eu estou acostumado a ter essa prática sozinho e em silêncio, eu não preciso organizar minhas ideias para transmitir. Então, eu fecho o olho para organizar melhor. Eu vou me policiar dessa vez para olhar melhor para cá. Outra coisa que eu queria falar é sobre a forma como eu terminei falando sobre a intenção. E eu gostaria de usar essa experiência como um exemplo do que eu queria explicar. Eu nunca tive um canal no YouTube, é a primeira vez que estou trabalhando com isso. Não gravei vídeos antes. Como eu te disse, essa é uma prática que eu faço sozinho, então passar isso para outra pessoa, para mim ainda é difícil. Mas eu tenho a intenção de fazer acontecer. Então tenha comece com uma intenção pequena. Eu sei que esse vídeo ele dá trabalho. Eu estou fazendo tudo com o meu celular, então ele dá trabalho para gravar, ele dá trabalho. Eu não posso mexer no celular enquanto eu estou baixando ele no YouTube. Ah, eu tenho que fazer pesquisa, eu tenho que fazer leitura, ele dá trabalho. Inicialmente, obviamente, que só minha família verá. Só minha família não, minha família verá. E eu tenho ciência disso. Eu sei que eu preciso melhorar a minha forma de comunicação, criar um jeito para conseguir cativar as pessoas que estão me ouvindo. E se minha família estiver ouvindo o que eu estou dizendo, para mim está ótimo. Eu adoraria falar com a minha família sobre isso e estou fazendo isso por aqui. Então, era isso que eu queria dizer. Eu vou continuar agora com a leitura. Aqui, ele faz uma dedicatória para J, alquimista que conhece e utiliza os segredos da grande obra. Ele cita um versículo da Bíblia, que é Lucas, capítulo 10, versículo 38 a 42. Indo eles pelo caminho, entraram em um certo povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, que sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo seus ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, não te importas que eu fique a servir sozinha? Ordena a minha irmã que venha me ajudar. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Maria, entretanto, escolheu a melhor parte, e esta não lhe será retirada. Ontem, depois que eu terminei o vídeo, eu pensei muito sobre a questão do mérito que eu disse e como exemplificar para vocês que quando eu disse que estamos tendo pouco mérito nas coisas. E aí você vai me dizer, não, eu tenho muito mérito, eu tenho uma formação, eu tenho um emprego, eu tenho uma vida estável, eu tenho... Realmente, você tem o mérito dessas coisas. O mérito que eu estou querendo dizer é um mérito que não pode lhe ser tirado, que é o conhecimento, o saber, o, o saber de verdade. Por exemplo, você pode ter o emprego dos sonhos, você pode ter o carro do ano, você pode fazer viagens com frequência para diversos lugares do mundo. Tudo isso atualmente é tido como sucesso, como você conseguiu chegar lá
porque você atingiu essas coisas. Só que todas essas coisas, o emprego pode ser tirado, o carro pode ser perdido, todas essas coisas, elas podem ser tiradas de você. A única coisa que não lhe é tirada é o seu conhecimento, são as suas experiências, é o que você sabe sobre a vida. Foi isso que eu quis dizer, o mérito, ter mérito sobre saber o que você é. Esse é o mérito que importa e esse é o mérito que está sendo dito aqui. Quando ele diz que Maria, entretanto, escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada, ou seja, ela está buscando saber, ela está buscando evoluir como ser humano, ela está buscando algo além do que o mundo tem como sucesso. Para ela, o sucesso é saber, é o que não vai lhe ser tirado. Se você sabe, você sabe. E não é saber verdades. Como que eu vou te dizer? Como que eu vou dizer? Não é saber verdades discutíveis. É saber. Saber que é. É saber virtudes, é ter conhecimento sobre o que se é, saber que o que se faz importa mais do que o que se fala. Porque muitas pessoas hoje parecem que sabem muitas coisas, mas se você for olhar profundamente, ela sabe muito pouco sobre o que ela está falando. E é isso que ele está tentando dizer aqui, que o seu conhecimento ele é só seu, ele não é de mais ninguém, ele não pode ser tirado de você. O que você faz pelo mundo, quem você é, o que você sabe do mundo, o que você sabe sobre você, não pode ser tirado. Agora ele vai para o prólogo. O alquimista pegou um livro que alguém na caravana havia lhe trazido. O volume estava sem capa, mas conseguiu identificar seu autor, Oscar Wilde. Enquanto folheava suas páginas, encontrou uma história sobre Narciso. O alquimista conhecia a lenda de Narciso, um belo rapaz que todos os dias ia contemplar a sua própria beleza num lago. Era tão fascinado por si mesmo que certo dia caiu dentro do lago e morreu afogado. No lugar onde caiu, nasceu uma flor, que chamaram de Narciso. Mas não era assim que Oscar Wilde acabava a história. Ele dizia que, quando Narciso morreu, vieram as Oréiades, deusas do bosque, e viram o lago transformado, de um lago de água doce num cântaro de lágrimas salgadas. Por que você chora? Perguntaram as Oréiades. Chora por Narciso, disse o lago. Ah, não nos espanta que você chore por Narciso, continuaram elas. Afinal de contas, apesar de todas nós sempre corrermos atrás dele pelo bosque, você era o único que tinha a oportunidade de contemplar de perto a sua beleza. Mas Narciso era belo? Perguntou o lago. Quem mais do que você poderia saber disso? Responderam surpresas as Oréiades. Afinal de contas, era em suas margens que ele se debruçava todos os dias. O lago ficou um tempo quieto. Por fim disse: Eu choro por Narciso, mas jamais havia percebido que Narciso era belo. Choro por Narciso porque todas as vezes que ele se deitava sobre as minhas margens, eu podia ver no fundo dos seus olhos minha própria beleza refletida. Que bela história, disse o alquimista. Que ele fala sobre beleza interior e beleza exterior. Beleza interior, ela realmente cativa e encanta. Vamos passar para a primeira parte. O rapaz chamava-se Santiago.
Estava começando a escurecer quando chegou com seu rebanho diante de uma velha igreja abandonada. O teto tinha despencado há muito tempo, e um enorme sicômoro havia crescido no local que antes abrigava a sacristia. Sacômoro é um tipo de figueira, é uma árvore. Tá? É um figo menos. No interior a gente fala carnudo. Ele é menos. Ele é menor, mais rígido. Resolveu passar a noite ali. Fez com que todas as ovelhas entrassem pela porta em ruínas. E então colocou algumas tábuas de modo que elas não pudessem fugir durante a noite. Não haviam lobos naquela região, mas certa vez um animal havia escapado durante toda a noite, e ele gastara todo o dia seguinte procurando a ovelha desgarrada. Forrou o chão com seu casaco e deitou-se, usando o livro que acabara de ler como travesseiro. Lembrou-se, antes de dormir, que precisava começar a ler livros mais grossos. Demoravam mais para acabar e eram travesseiros mais confortáveis durante a noite. Ainda estava escuro quando acordou. Olhou para cima e viu que as estrelas brilhavam através do teto semi-destruído. Queria dormir um pouco mais, pensou ele. Tivera o mesmo sonho da semana passada e outra vez acordara antes do final. Levantou-se e tomou um gole de vinho. Depois pegou o cajado e começou a acordar as ovelhas que ainda dormiam. Ele havia reparado que, assim que acordava, a maior parte dos animais também começava a despertar, como se houvesse alguma misteriosa energia unindo a sua vida à vida daquelas ovelhas, que há 2 anos percorriam com ele a terra, em busca de água e alimento. Elas já se acostumavam tanto a mim que conhecem meus horários, disse em voz baixa. Refletiu um momento e pensou que podia ser também o contrário. Ele que havia se acostumado aos horários das ovelhas. Aqui, quando eu li parte desse texto, me veio um ensinamento, uma máxima muito importante da filosofia. Olha eu, com os olhos fechados. Uma máxima muito importante da filosofia, que é a analogia dos contrários. Quando ele diz aqui, elas já se acostumaram tanto a mim que conhecem meus horários, disse em voz baixa. Refletiu um momento e pensou que podia ser também o contrário. Ele havia acostumado aos horários das ovelhas. O que é a analogia dos contrários? Tá? A analogia dos contrários. Eu busquei uma terminologia direta e eu vou explicá-la utilizando exemplos, porque é uma explicação fácil de entender, é fácil de você entender o que significa superficialmente, mas é difícil de assimilar. Você trazer isso para o seu dia a dia é difícil porque envolve você sair da superficialidade quando você estiver conversando com outra pessoa. E na correria do dia a dia isso é muito difícil. Então, por isso que eu digo que é um ensinamento, uma máxima fácil de entender e difícil de assimilar, difícil de absorver. Tá? Significa o seguinte, a analogia dos contrários significa o seguinte, significa que os opostos não apenas se excluem, se complementam e se tornam inteligíveis um pelo outro. O que isso quer dizer? Eu vou usar como exemplo, inicialmente, o calor e o frio. O calor e o frio, eles são opostos, certo? Eles são opostos, eles são contrários. Mas isso não quer dizer que eles são duas coisas separadas. Eles são opostos de uma mesma coisa que é a temperatura. Então, o calor só é calor porque existe o frio.
Se o frio não existisse, o calor nada seria. O que eu quero dizer com isso? Nós podemos pegar a história de Adão e Eva, por exemplo. Adão e Eva, eles foram criados no paraíso, eles nasceram no paraíso. E o paraíso é onde só há coisas boas. Então eles não sabem, eles não conhecem o ruim, porque eles nasceram e foram criados lá. E o ser humano, como eu disse no vídeo anterior, ele é fruto do meio. Então se ele só conhece o paraíso para eles nada é, porque eles não têm um parâmetro, eles não têm um parâmetro do que é o ruim para saber o que é o bom. Então, na história, eles comem a fruta do conhecimento do bem e do mal. Então, eles aprendem a saber o que é bom quando eles descobrem o mal, o ruim. E aí, eles saem do paraíso, porque eles conhecem o que é o mal. E aí, eles têm o livre-arbítrio de falar isso é bom, isso é mal, e seguir o bem no caminho do paraíso, para o paraíso. Essa é a história de Adão e Eva. O paraíso para eles nada é, porque uma coisa só nasce a partir do contraste. O calor é explicado pelo frio e o frio é explicado pelo calor. Tá? Eu sei que é de difícil assimilação, é de fácil compreensão, mas é difícil assimilação. Uma coisa só existe. E aí é o ponto de encontro com a teoria da relatividade de Albert Einstein. Né? Que uma coisa só é. Nada é absoluto, uma coisa só é referente a alguma coisa, em comparação com uma outra coisa. Isso é uma parte da teoria, obviamente, que a teoria da relatividade é muito maior que isso. Essa é a parte filosófica em que eles se encontram. Tá? Eu vou usar para mais um exemplo, para que a gente consiga assimilar melhor essa ideia, e para isso eu vou utilizar o filósofo Heráclito. Heráclito ele diz: a harmonia nasce da tensão entre os opostos. O que ele quer dizer com isso? Vamos lá. Eu vou usar como exemplo o corpo humano, tá? Nosso corpo humano, a temperatura do corpo humano em específico. Sabemos que para o nosso organismo ele funcionar propriamente, com todas as suas funcionalidades e bem, ele deve manter uma temperatura de cerca de 36 graus Celsius. Certo? Então, 36 graus Celsius é o ponto de tensão da temperatura do nosso corpo. 36 graus Celsius é o ponto de tensão. Ele pode vir tanto para mais quanto para menos. Mas ele não pode diminuir demais, porque causa hipotermia. Desculpa. Causa hipotermia ou hipertermia, que é quando o corpo esquenta demais. Se nós pegarmos, por exemplo, um corpo que foi infectado por um micro-organismo e precisa se defender, ele pode utilizar como método de defesa a febre, que ela aumenta a temperatura do corpo para destruir o hospedeiro, né? Tornar o ambiente inóspito para o hospedeiro, ou um ambiente em que ele não pode sobreviver. Mas você sabe que ao mesmo tempo que o corpo aumenta a sua temperatura para matar o hospedeiro, né? Ele também utiliza de outras ferramentas para manter o corpo num estágio aceitável de temperatura, através de suor, por exemplo, através de incômodo, através de muitas formas ele consegue utilizar para que o corpo se mantenha nesse espectro de temperatura, para que não haja nenhum dano permanente ao organismo. Tá? Então, esse é o ponto de tensão que Heráclito fala. A analogia dos contrários. São duas coisas, são dois opostos de uma mesma coisa. Tá?
novo, é difícil é fácil de entender, mas é difícil de assimilar para o dia a dia, porque você não vai sair falando por aí, obviamente que você não vai sair falando por aí, no caso de, por exemplo, uma barra de ferro, que a gente coloca no sol. Deixa lá no sol por 1 hora uma barra de ferro. Quando você vai pegar, eu vou te perguntar, essa barra de ferro, ela está quente ou ela está fria? Obviamente, no cotidiano, nós iremos levar em consideração a nossa temperatura do dia a dia. Para a nossa temperatura do dia a dia, para a temperatura do nosso tato, a barra de ferro está quente. Só que o correto seria você perguntar, depende do referencial. Se o referencial for nosso ambiente, se o referencial for nosso tato, sim, a barra de ferro está quente. Agora, se o referencial for uma fornalha industrial, se o referencial for o próprio sol, não, a barra está fria. Porque é uma medida de uma mesma coisa. Então, tudo é relativo ao algo. Então, nada é absoluto. Obviamente que nós não iremos, em qualquer conversa banal, sair perguntando depende do referencial. Não, a gente procura praticidade no nosso dia. Só que não é porque nós procuramos praticidade no nosso dia que nós não temos que saber como funciona. Nós temos que ter em mente que, independente da praticidade que nós temos que utilizar em sociedade, porque a sociedade atual é a sociedade em que nós vivemos e é só a sociedade atual. Existirão outras, da mesma forma que existiram sociedades medievais, da mesma forma que existiram sociedades aristocráticas, da mesma forma. É só a forma como nós organizamos a sociedade e a forma como nos socializamos. Ponto. Tá? Você não vai sair perguntando, só que depende do que, do referencial, você não vai ser essa pessoa chata. Mas o que você precisa ter em mente é que, independente das convenções sociais, você precisa saber que tudo depende de um referencial. Você não pode dar nenhuma informação sem saber qual é o referencial. Isso é para a sua consciência, é para o seu conhecimento, isso é para te ajudar na sua evolução. Porque o interior, você vai estudar sobre você, sobre o que você é. E o que você é não é. O que você é não é fruto da sociedade. Talvez quem você é seja. O que você é não é fruto da sociedade. Quem você é talvez seja. O que você é, não. Eu estou aqui para você encontrar o que você é. Tá. Vamos continuar. Haviam certas ovelhas, porém, que demoravam um pouco mais para levantar. O rapaz acordou uma a uma com seu cajado, chamando cada qual pelo seu nome. Sempre acreditara que as ovelhas eram capazes de entender o que lhe falava. Por isso, costumava às vezes ler para elas os trechos de livros que haviam impressionado, ou falar da solidão e da alegria de um pastor no campo, ou comentar sobre as últimas novidades que via na cidade por onde costumava passar. Nos últimos dias, porém, seu assunto tinha sido praticamente um só. A menina, a filha do comerciante que morava na cidade por onde ia chegar daqui a 4 dias, tinha estado apenas uma vez lá, no ano anterior. O comerciante era dono de uma loja de tecidos e gostava sempre de ver as ovelhas tosqueadas na sua frente. Para evitar as falsificações, um certo amigo tinha indicado a loja e o pastor levou lá suas ovelhas. Nessa parte em que ele reflete sobre a vida dele, é muito importante que nós façamos isso com a nossa também. Nós não estamos acostumados, nós desacostumamos a refletir sobre nossa vida. O tempo que nós temos livre, que não estamos trabalhando ou estudando, nós passamos nos divertindo, socializando ou nos divertindo com uma série, um filme, e não paramos
para olhar e pensar e refletir sobre a gente. E isso é muito importante refletir sobre a gente, e principalmente para quem busca conhecer melhor o que se é. É muito importante a reflexão e a meditação. Muito importante, porque é lá que você conversa com você mesmo. É lá que você ouve os seus pensamentos. É lá que a sua intuição age. Então, uma boa prática é sempre bem-vinda. E com relação a ele ser um pastor e só ter ovelhas à sua volta, ele passa, ele passa a impressão de certa solidão. E a solidão, para quem busca o conhecimento, ela é muito importante. A solidão e o silêncio. Por quê? Porque você fica só com os seus pensamentos. Você enfrenta quem você é e você consegue entender no que você pode melhorar e o que você pode fazer para ser um ser humano melhor, ou o que você pode fazer para atingir aquele objetivo, ou a meditação para além das práticas de yoga, de vida saudável e tudo mais. A meditação é muito importante para você entender e refletir sobre você e sobre as coisas que você tem feito na sua vida. E atualmente nós paramos de refletir sobre a gente. Nós não temos mais esse hábito, que é um hábito muito importante, porque quando a gente não reflete sobre a gente abre espaço para que as pessoas de fora joguem as suas expectativas e as suas frustrações na gente, as suas opiniões na gente. Quando a gente não sabe o que a gente é, quando a gente não sabe quem a gente é, ou até mesmo o que a gente está fazendo, fica muito fácil de uma pessoa nos dizer o que fazer. De uma pessoa que tem uma frustração na vida dela, jogar a sua frustração na gente. De uma pessoa que tem uma expectativa na vida dela, de jogar essa expectativa na gente. E é muito importante que a gente saiba que nós estamos acostumados a receber essas expectativas, essas frustrações. Porque desde pequeno, e nós somos acostumados a receber ordens, a, a um direcionamento dos nossos pais, dos adultos que circundam as nossas vidas. Quando a gente é criança, a gente até tenta se rebelar um pouco mais, porque. E não estou dizendo que está errado dos pais de direcionarem os seus filhos, mas é preciso ficar claro que os filhos têm que aprender, além do direcionamento, ele tem que aprender a querer por ele mesmo. As crianças precisam aprender a querer por elas mesmas. Os adultos, eles precisam dar opções para essas crianças e ver de quais dessas opções ela é mais feliz, porque no fim das contas, quando ela for um adulto, vai ser isso que vai importar, se ela está feliz. As suas expectativas em cima da criança são as suas expectativas na sua criança. São só expectativas, não podem ser algo imposto. Então, como nós recebemos ordens desde criança, não nos é ensinado a querer por nós mesmos. Então, nós chegamos na vida adulta sem saber querer, sem saber, deixando levar, deixando a vida trazer as oportunidades, em vez da gente ir buscar as oportunidades. E aí nós entramos em relacionamentos difíceis de lidar, com pessoas frustradas, nós ficamos frustrados porque nós colocamos, nós nos empenhamos, nós colocamos nosso tempo naquilo, ciclos de amizades, trabalho, essa falta de querer profunda, ela abre espaço para que expectativas dos outros sejam jogadas. E aí a gente é um monte de expectativa do outro. É um monte de pedaços que não se encaixam. Então é preciso retirar esses pedaços.
para saber o que é você e quem é você e o que você veio fazer aqui nessa vida. O que é você? É isso que eu tô querendo trazer para cá. E você só vai saber quem é você depois que você tirar esse peso que é as expectativas e as frustrações alheias que não tem a ver com você. Tem única e exclusivamente a ver com a pessoa que está frustrada ou a pessoa que tem essa expectativa em você.